Ele achava que os ratos poderiam estar passando por momentos difíceis, porque correr pelo labirinto geralmente causava alguns aborrecimentos. Mas também sabia que isso durava pouco tempo. Às vezes a ave imaginava Sniff escorrer encontrando um novo queijo e saboreando-o. Pensava em como seria bom aventurar-se no labirinto e encontrar um novo queijo fresco. Quase podia sentir seu sabor. Quanto mais claramente a ave via sua imagem encontrando e saboreando o novo queijo, mais se via saindo do posto C. Vamos! Exclamou de repente. Não, respondeu rapidamente Em. Eu gosto daqui. É confortável e familiar. Além disso, é perigoso lá fora. Não, não é, argumentou a ave. Já corremos por muitas partes do labirinto outras vezes, e podemos correr novamente. Estou ficando velho demais para isso, disse Em. E não quero me perder e fazer papel de bobo. Você quer? Ao ouvi-lo, a ave sentiu novamente medo de fracassar e perdeu as esperanças de encontrar um novo queijo. Então todos os dias os duendes continuavam na sua rotina. Iam para o posto C, não encontravam o queijo e voltavam para casa, levando suas preocupações e frustrações com eles. Em e a ave tentaram negar o que estava acontecendo, mas a cada dia tinham mais dificuldade para dormir, menos energia, e se irritavam mais facilmente. Suas casas não eram os lugares acolhedores que um dia haviam sido. 19. Mas eles ainda voltavam ao posto C e esperavam lá todos os dias. Nós vamos apenas nos sentar e ver o que acontece, dizia Em. Cedo ou tarde vão colocar o queijo aqui de volta. A ave queira acreditar nisso. Então os duendes simplesmente iam para casa e voltavam para o posto C. Eles chegavam mais cedo e saíam mais tarde, mas era sempre igual. O queijo nunca reaparecia. A essa altura, eles estavam enfraquecidos devido à fome e ao estresse, e a ave estava ficando cansado de apenas esperar que as coisas melhorassem. Sabia que quanto mais tempo ficassem sem queijo, pior seria. A ave sabia que eles estavam perdendo o controle da situação. Finalmente, um dia, a ave começou a rir de si mesmo. Ave, olhe para você. Faz sempre as mesmas coisas e se pergunta por que elas não melhoram. Se isso não fosse tão ridículo, seria ainda mais engraçado. A ave não gostava da ideia de ter de correr de novo pelo labirinto, porque sabia que ficaria perdido e não tinha a mínima ideia de onde iria encontrar algum queijo. Mas teve de rir de sua insensatez quando percebeu o que o medo estava fazendo com ele. Onde nós colocamos nossas roupas de correr? Perguntou-lhe a ave. Eles demoraram muito tempo para encontrá-las, porque as tinha colocado de lado quando encontraram seu queijo no posto C, achando que não precisaram mais delas. Quando Em viu o amigo se vestindo, disse: Você não vai para o labirinto de novo, não é? Porque simplesmente não espera que coloquem o queijo ali de volta. Você não entende, disse a ave. Eu também não queria aceitar esse fato, mas agora percebo que o velho queijo nunca reaparecerá. Esse foi o queijo de ontem. É hora de procurar o novo queijo. Mas e se não houver queijo lá fora? Argumentou Em. Ou, e se houver, e você não encontrá-lo? Eu não sei, disse a ave. Ele se fizera aquelas mesmas perguntas muitas vezes e começava a sentir novamente o medo que o paralisava. Então ele pensou em encontrar o novo queijo e em tudo de bom que adviria disso, e reuniu coragem. Às vezes, disse a ave, as coisas mudam e nunca mais são as mesmas. Essa parece ser uma dessas ocasiões, Em. É a vida. A vida segue em frente, e nós também deveríamos fazer o mesmo. 20. A ave olhou para o emaciado companheiro e tentou chamá-lo à razão, mas o medo de Em se transformara em raiva, e ele não quis ouvi-lo. A ave não desejava ser rude com o amigo, mas teve de rir do quanto os dois pareciam tolos. Ao se preparar para partir, a ave começou a se sentir mais vivo, sabendo que finalmente era capaz de rir de si mesmo, libertar-se e seguir em frente. É hora do labirinto, anunciou ele. Em não riu e tampouco respondeu.
Ava apanhou uma pedra pequena e pontiaguda e escreveu um pensamento na parede que poderia induzir em a reflexão. Como de costume, até mesmo fez o desenho de um queijo ao seu redor, esperando que aquilo ajudasse em a sorrir, animar-se e ir procurar o novo queijo. Mas o companheiro não quis vê-lo. Ele escreveu: "Se você não mudar, morrerá." Então o ave esticou o pescoço e olhou atenta e ansiosamente para o labirinto, pensando em como havia ficado naquela situação de não ter queijo. Ele achará que poderia não haver queijo algum no labirinto, ou que talvez não o encontrasse. Essas crenças assustadoras o estavam paralisando e matando. A ave sorriu. Sabia que quem estava se perguntando: quem mexeu no meu queijo? Mas a ave se perguntava: por que eu não me mexi e fui procurar o queijo mais cedo? Quando começou a entrar no labirinto, a ave olhou para o local de onde viera e se deu conta do seu conforto. Podia se sentir sendo arrastado de volta para o território familiar, embora não encontrasse queijo lá havia algum tempo. A ave ficou mais ansioso e teve dúvidas a respeito de se realmente queira entrar no labirinto. Ele escreveu uma frase na parede à sua frente e ficou olhando-a durante alguns minutos. O que você faria se não tivesse medo? Ele refletiu sobre o que havia escrito. Olhou para a direita, para a parte do labirinto em que nunca estivera, e sentiu medo. Então respirou profundamente, virou para a direita e caminhou bem devagar para o desconhecido. 21. Ao tentar encontrar o caminho, a ave a princípio se preocupou com a possibilidade de ter esperado demais no posto C. Ficara sem queijo havia tanto tempo que agora se sentia fraco. Caminhava mais lento e era-lhe mais penoso do que de costume percorrer o labirinto. Ele decidiu que, se tivesse novamente a chance, adaptar-se-ia mais cedo à mudança. Aquilo tornaria as coisas mais fáceis. Então o ave esboçou um sorriso ao pensar: antes tarde do que nunca. Durante os dias seguintes, a ave encontrou um pequeno pedaço de queijo aqui e ali, mas nada que durasse muito. Esperara encontrar queijo suficiente para levar até e encorajá-lo a sair para o labirinto. Mas a ave ainda não se sentia bastante confiante. Tinha de admitir que o labirinto o confundia. As coisas pareciam ter mudado desde a última vez em que estivera ali. Quando ele achava que estava seguindo em frente, perdia-se nos corredores. Parecia que dava 2 para frente e 1 para trás. Aquilo era um desafio, mas teve de admitir que estar de volta no labirinto, procurando pelo queijo, não era tão ruim quanto imaginara. Com o correr do tempo, começou a ter dúvidas a respeito de se estava sendo realista ao esperar encontrar um novo queijo. Perguntou-se se havia abocanhado mais do que poderia mastigar. Então riu, percebendo que não tinha o que mastigar naquele momento. Sempre que começava a ficar desencorajado, lembrava-se de que o que estava fazendo, independente do quanto fosse desagradável no momento, na verdade era muito melhor do que ficar sem queijo. Estava assumindo o controle, em vez de simplesmente deixar que as coisas lhe acontecessem. Então o ave se lembrou de que se Sniff e Scurry podiam seguir em frente, ele também era capaz. Mais tarde, ao pensar sobre o que tinha acontecido, ele percebeu que o queijo do posto C não tinha desaparecido da noite para o dia, como uma vez imaginara. Sua quantidade tinha diminuído, pouco a pouco, e o que sobrara ficara velho. Não tinha mais um gosto bom. O velho queijo poderia até mesmo ter começado a mofar, embora ele não o tivesse notado. Contudo, tinha de admitir que, se quisesse, provavelmente teria percebido o que iria acontecer. Mas ele não quis. Ava agora se dava conta de que a mudança provavelmente não o teria apanhado de surpresa se ele tivesse observado o tempo todo o que estava acontecendo, e a antecipa. Talvez tivesse sido isso que Sniff e Scurry haviam feito. Ele parou para descansar e escreveu na parede do labirinto: cheire o queijo com frequência, para saber quando. 22. Está ficando velho. Algum tempo depois, sem ter encontrado queijo durante o que pareceu uma eternidade, Ava finalmente viu um enorme posto de queijo que parecia promissor. Contudo, quando entrou, ficou muito desapontado ao descobrir que estava vazio. Tenho tido essa sensação de vazio com muita frequência, pensou.
teve vontade de desistir. Av sentiu que sua força física diminuía. Sabia que estava perdido e tinha medo de não sobreviver. Pensou em dar meia volta e se dirigir ao posto C uma vez que Em estava lá. Se conseguisse voltar, pelo menos não ficaria sozinho. Então ele se fez novamente a mesma pergunta: o que você faria se não tivesse medo? Ele tinha medo mais frequentemente do que gostaria de admitir, até para si mesmo. Nem sempre sabia do que, mas, enfraquecido como estava, agora sabia que tinha medo de seguir sozinho. Av não tinha consciência disso, mas estava ficando para trás porque carregava o peso de suas crenças assustadoras. Av desejou saber se Em havia se mexido, ou se ainda estava paralisado por seus medos. Então se lembrou das vezes em que se sentira melhor no labirinto, quando estava seguindo em frente. Escreveu uma frase na parede, sabendo que era tanto um lembrete para si mesmo, como uma orientação que esperava que seu companheiro seguisse. O movimento em uma nova direção ajuda-o a encontrar um novo queijo. Av olhou para o corredor escuro e teve consciência do seu medo. O que havia à sua frente? O corredor estava vazio. Ou pior, havia ali perigos ocultos. Ele começou a imaginar todos os tipos de coisas assustadoras que poderiam acontecer-lhe. Estava apavorado. Então riu de si mesmo. Percebeu que seus temores estavam tornando as coisas piores. Então, fez o que faria se não tivesse medo. Seguiu em uma nova direção. Ao começar a correr pelo corredor escuro, Av sorriu. Ainda não se dera conta disso, mas estava descobrindo o que alimentava a sua alma. Estava se libertando e acreditando que havia algo de bom à sua frente, embora não soubesse exatamente o que era. Para surpresa sua, começou a gostar cada vez mais do que estava fazendo. Por que eu me sinto tão bem? Perguntou-se. Não tenho nenhum queijo e não sei para onde estou indo. 23. Não demorou muito para saber o motivo pelo qual se sentia bem. Parou para escrever novamente na parede. Quando você vence o seu medo, sente-se livre. Av sentiu a brisa fresca que soprava naquela parte do labirinto. Respirou profundamente, várias vezes e se sentiu revigorado. Depois que venceu seu medo, aquilo se revelou mais agradável do que achará que poderia ser. Não se sentia assim havia muito tempo. Quase se esquecera do quanto era divertido. Para tornar as coisas ainda melhores, Av começou a pintar um quadro em sua mente. Ele se viu em grandes detalhes, sentado no meio de uma pilha de todos os seus queijos favoritos, de Velveeta Brie. Viu-se comendo os muitos queijos de que gostava, e gostou do que viu. Então, imaginou o quanto apreciaria todos os seus ótimos sabores. Quanto mais claramente ele via a imagem do novo queijo, mais real se tornava, e mais sentia que iria encontrá-lo. Escreveu: imaginar-me saboreando o novo queijo, antes mesmo de encontrá-lo, conduz-me a ele. Por que eu não fiz isto antes? Perguntou-se Av. Então correu pelo labirinto com mais energia e agilidade. Logo avistou um posto de queijo e ficou animado ao notar pequenos pedaços do novo queijo perto da entrada. Eram tipos de queijo que ele nunca havia visto, mas pareciam ótimos. Av os experimentou e descobriu que eram deliciosos. Comeu quase todos os pedaços de novo queijo que pôde encontrar e colocou alguns no bolso para comer depois e talvez dividir com Em. Começou a recuperar suas forças. 24. Av entrou no posto de queijo com grande excitação. Mas, para sua tristeza, descobriu que estava vazio. Alguém estivera lá e deixara apenas os pequenos pedaços. Ele percebeu que se tivesse saído de onde estava antes, poderia ter encontrado muito novo queijo ali. Av decidiu ir ver se Em estava pronto para se unir a ele. Ao voltar sobre seus passos, parou e escreveu na parede: quanto mais rápido você se esquece do velho queijo, mais rápido encontra um novo. Depois de algum tempo Av acertou o caminho para o posto C e encontrou Em. Ele ofereceu pedaços do novo queijo, mas ficou decepcionado. Em apreciou o gesto do amigo, mas disse que não sabia se gostaria do novo queijo.
Simplesmente não era aquele a que estava acostumado. Ainda iria esperar o velho queijo ser recolocado no posto. Ava apenas balançou a cabeça desapontado e, relutantemente, voltou ao labirinto sozinho. Ao chegar ao ponto mais distante que alcançara, sentiu falta do amigo, mas percebeu que gostava do que estava descobrindo. Mesmo antes de encontrar o que esperava que fosse um grande estoque do novo queijo, soube que apenas ter queijo não era o que o tornava feliz. Ava estava feliz com o que estava fazendo agora. Ele percebeu novamente, como um dia havia percebido, que aquilo que se teme nunca é tão ruim quanto se imagina. O medo que você deixa aumentar em sua mente é pior do que a situação que realmente existe. Sabendo disso, Av não se sentia tão fraco como quando permaneceu no posto C, sem queijo. O simples fato de decidir que não deixaria seu medo fazê-lo parar, saber que tinha tomado uma nova direção, alimentava-o e o fortalecia. Agora sabia que encontrar o que precisava era apenas uma questão de tempo. Na verdade, sentia que já havia encontrado. Ele sorriu, ao se dar conta de que é mais seguro procurar no labirinto do que permanecer sem queijo. 25. Av sabia que seu antigo modo de pensar fora afetado por suas preocupações e seus medos. Ele costumara pensar em não ter queijo suficiente, ou em não tê-lo durante o tempo que desejaria. Pensara mais no que poderia dar errado do que no que poderia dar certo. Mas aquilo mudara desde que saíra do posto C. Ele costumara acreditar que o queijo nunca poderia ser tirado do lugar, e que a mudança não era certa. Agora percebia que era natural que a mudança ocorresse continuamente, sendo ou não esperada. Ela só poderia surpreendê-lo se não a esperasse e procurasse. Av mudara as suas crenças. Ele parou para escrever na parede. Velhas crenças não o levam ao novo queijo. Ava ainda não encontrara queijo algum, mas, correndo pelo labirinto, pensou no que havia aprendido. Tinha algumas novas crenças e notou que estava se comportando de modo diferente de quando ficava correndo para o mesmo posto sem queijo. Ele sabia que quando você muda suas crenças, pode mudar o que faz. Pode acreditar que a mudança irá prejudicá-lo, e resistir a ela. Ou que encontrar um novo queijo ajudará, e aceitá-la. Tudo depende daquilo em que escolhemos acreditar. Ele escreveu na parede. Quando você acredita que pode encontrar apreciar um novo queijo, muda de direção. 26. Av tinha consciência de que estaria em melhor forma agora se tivesse aceitado a mudança e saído do posto C mais cedo. Sentir-se-ia mais forte física e espiritualmente, e poderia ter enfrentado melhor o desafio de encontrar um novo queijo. De fato, provavelmente já o teria encontrado se tivesse esperado a mudança, em vez de perder tempo negando que ocorrerá. Reuniu coragem e decidiu entrar nas partes mais desconhecidas do labirinto. Encontrou uns poucos pedaços de queijo aqui e ali e começou a recuperar sua força e confiança. Ao pensar no lugar de onde viera, Av ficou feliz por ter escrito em muitas paredes. Achou que suas frases serviriam como uma pista para seguir através do labirinto, se escolhesse sair do posto C. Av só esperava estar indo na direção certa. Pensou na possibilidade de ler o manuscrito na parede e encontrar o seu caminho. Ele escreveu na parede o que estava pensando havia algum tempo. Notar cedo as pequenas mudanças ajuda-o a adaptar-se às maiores que ocorrerão. Àquela altura, Ava havia se libertado do passado e estava se adaptando ao futuro. Ele continuou a percorrer o labirinto com maior força e velocidade. E não demorou muito para algo acontecer. Quando parecia que estava no labirinto havia uma eternidade, sua jornada terminou rápida e alegremente. Ava encontrou um novo queijo no posto N. Quando entrou, ficou surpreso com o que viu. Em altas pilhas por toda a parte estava o maior estoque de queijo que já encontrara. Av não reconheceu todos os tipos de queijo, porque alguns eram novos para ele. Por um momento Av se perguntou se o que via era real ou fruto da sua imaginação. Então, avistou seus velhos amigos, Sniff e Scurry.
Sniffle recebeu inclinando a cabeça em uma saudação. Escorri acenou-lhe com a pata. Suas gordas e pequenas barrigas mostravam que estavam ali havia algum tempo. Avos cumprimentou rapidamente e logo pegou pedaços de todos os seus queijos favoritos. Tirou os tênis e a roupa de correr, dobrando-a cuidadosamente e colocando a mão, para o caso de precisar delas de novo. Então se atirou sobre um novo queijo. Depois de saciar a fome, ergueu um pedaço de queijo fresco e fez um brinde. 27. Viva a mudança! Enquanto Av saboreava o novo queijo, refletia sobre o que aprenderá. Ele percebeu que quando temer a mudança estivera mantendo a ilusão do velho queijo que não estava mais lá. Então o que o fez mudar? O medo de morrer de fome. Av pensou, bem, isso ajudou. Então ele riu e percebeu que começara a mudar logo que aprenderá a rir de si mesmo e do que fizera de errado. Deu-se conta de que o caminho mais rápido para mudar é rir de sua própria insensatez, então você pode se libertar e seguir rapidamente em frente. Av soube que tinha aprendido algo útil sobre seguir em frente com seus companheiros ratos, Sniff e Scurry. Eles simplificavam a vida. Não analisavam ou complicavam demais as coisas. Quando a situação mudou e o queijo foi tirado do lugar, eles mudaram e foram à sua procura. Av não se esqueceria disso. Então o Av usou seu cérebro maravilhoso para fazer o que os duendes fazem melhor do que os ratos. Ele refletiu sobre os erros que cometera no passado e os usou para planejar seu futuro. Av sabia que você pode aprender a lidar com a mudança. Pode ter mais consciência da necessidade de simplificar a vida, ser flexível e se mover rapidamente. Não precisa complicar demais as coisas ou se confundir com crenças assustadoras.